Bom, pessoal, antes de mais nada dizer que é um prazer estar aqui participando desse momento, né? A gente passando por uma situação um pouco atípica no mundo, né? E a gente tem tido, então, a oportunidade de discutir, de observar e levar a reflexões em relação ao que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida. Acho que é um momento que cabe isso, né? Que cabe reflexão. E, poxa, a gente tem tido a oportunidade também, por estar em casa, né, de acompanhar pelo próprio Instagram diferentes oportunidades de conhecimento. E a Súria Dental tem vindo com essa oportunidade, né, com essa proposta de levar cursos e dicas clínicas, né, para o dia a dia dos dentistas. E, poxa vida, super honrado, super feliz em poder participar junto pelo convite da DFL, né, tentar hoje falar um pouquinho sobre esse procedimento que é tão sensível numa etapa clínica, né, que é o procedimento de moldagem. Que vira e mexe a gente tem algumas dúvidas, a gente cai em situações de desconforto. E a ideia é que que a gente possa hoje, nesse breve momento, nessa 1 hora que a gente vai ter aí de bate-papo, colocar algumas dicas, alguns protocolos clínicos para tentar otimizar esse procedimento que, como eu falei, é tão sensível. Então, a ideia é que a gente possa trazer, claro, para a clínica, trazer ideias clínicas que possam otimizar o nosso dia a dia. Antes de mais nada, dizer que eu sou de Belo Horizonte, né? Talvez o sotaque fique bem evidente em alguns momentos, mas já moro em Niterói há alguns anos, aqui uma cidade ao lado do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio brinca com a gente aqui de Niterói que o que tem de mais bonito em Niterói é a vista para o Rio. De fato, a gente somos privilegiados por ter uma vista tão linda como da cidade do Rio de Janeiro, mas Niterói tem, claro, outras belezas fantásticas e fica, então, já o convite de antemão para as pessoas, para quem não conhece a cidade de Niterói, conhecer. E Niterói é muito mais do que isso. Niterói me trouxe a profissão que hoje eu exerço, né? Então, e eu gosto sempre de dizer que, na verdade, nada do que eu vou mostrar hoje, nada do que eu vou tentar abordar é fruto da minha perspectiva em relação à odontologia. É, na verdade, uma filosofia de um trabalho em equipe, né? E eu tenho a alegria e a satisfação de participar de muitos grupos onde a gente desenvolve tanto a parte clínica quanto a parte de pesquisa. Então, hoje, eu atuo clinicamente na clínica Professor Mário Grossman e na clínica Ator, que são clínicas onde eu trabalho basicamente a parte, né, de reabilitações, de implante, de prótese. Também na Smart Solutions, que é uma empresa de tecnologia voltada para odontologia. E hoje, concurso na São Leopoldo Mandic, de especialização em implantodontia, onde eu faço parte de uma equipe. Então a ideia porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então eu acho muito importante trazer essas pessoas para que a gente possa tentar explicar a nossa filosofia de trabalho. Pois bem, a ideia, né, é a gente falar um pouquinho sobre moldagem, e esse é um procedimento que hoje, né, a gente tem algumas alternativas frente à moldagem clássica que sempre foi feita, que é o uso dos recursos digitais, né? É um fato que não tem como a gente deixar de falar a respeito, que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, né? No entanto, a gente não deve deixar de lado, a gente não deve deixar de dar a devida importância ao que foi feito convencionalmente, ao que sempre deu certo, né? Então, o procedimento de moldagem, da moldagem convencional, a moldagem clássica, ela ainda vai ser utilizada por muito tempo, né? Por mais que a tecnologia venha de encontro, né, a essas necessidades, é fundamental a gente entender a moldagem de forma convencional para que a gente possa utilizar a moldagem digital de forma eficaz. Não adianta nada utilizar um excelente scanner se os princípios básicos de moldagem não tiverem muito bem afiados. Então é fundamental entender esses conceitos para que a gente possa aplicar na nossa clínica. E a ideia, claro, é tentar trazer um pouco sobre essa moldagem analógica. E aí gostaria já de deixar, já de início, uma indicação de um livro que, poxa vida, para o clínico eu acho que é indispensável. É o livro do professor Rafael Monte Alto, onde ele tem, enfim, diferentes abordagens clínicas, e é muito interessante, fica uma indicação de literatura, tá? E muito do que a gente vai falar hoje da parte de moldagem
é possível ser encontrado nesse livro. Então já fica essa dica. Bom, o que você espera quando você realiza esse processo de moldagem? Acho que o que a gente espera inicialmente é não precisar repetir, né? Acho que esse é o primeiro objetivo. Porque para quem já foi moldado sabe como é desconfortável esse procedimento. É um procedimento muito delicado, é um procedimento que é ruim, é chato, é desconfortável para o paciente. Para o dentista é um procedimento que, como você vê o desconforto do paciente, ele passa a ser desconfortável também para o profissional. Então acho que o primeiro ponto é tentar evitar erros. E aí quando eu faço minha moldagem, eu espero visualizar toda a minha anatomia da minha região de interesse. Então, se eu estou moldando um preparo, eu quero observar a minha terminação daquele preparo. Eu preciso observar todo o meu término cervical no meu molde. Eu preciso ter isso com muita clareza. Se eu vou moldar um implante, eu quero ter uma cópia ideal daquele meu perfil de emergência. Eu quero entender qual a posição desse implante para que eu possa enviar essas informações para o meu técnico. Então eu espero que uma moldagem ela transfira ao laboratório de prótese todas as informações anatômicas que vão ser importantes na realização desse caso. Então isso é muito importante. E aí quando a gente trabalha com a moldagem, é inevitável ocorrer algumas falhas. A ideia é que a gente possa tentar minimizar essas possíveis falhas. Então as principais falhas são encontradas são bolhas no molde, que pode ocorrer em função da liberação de subprodutos, e você não respeitar esse tempo adequado para a liberação de subprodutos, dependendo do material, a gente vai conversar isso mais à frente. A adesão inadequada do material à moldeira, a inibição da polimerização superficial do material, que pode ocorrer por diversos motivos, e a gente vai tentar conversar sobre isso também. Irregularidades na superfície do molde, poros irregulares é algo que também pode ocorrer, bolhas no modelo de gesso e distorção. Então a ideia é que a gente possa minimizar esses eventuais problemas, porque, poxa vida, ter que repetir uma moldagem é algo extremamente desagradável. Um professor na faculdade, ele me dizia que se você olhar a tua moldagem por mais de 10 segundos, de 5 segundos, repita a sua moldagem. Porque uma boa moldagem, ela salta aos olhos que ela está muito bem feita. Se você tiver a necessidade de repetir essa moldagem, ela vai ficar evidente. Você não precisa daquela situação em que você pega a tua moldagem, o teu molde, olha, aí coloca na bancada, depois pega, olha de novo, poxa, será que está bom? Será que não está? Talvez tenha que remoldar, talvez não tenha ficado adequado, porque uma boa moldagem salta aos olhos. E claro, antes da gente começar da sequência, acho importante a gente definir alguns conceitos que vira e mexe a gente escuta isso de forma inadequada. Então, a moldagem nada mais é do que o ato, né, de levar o material de moldagem à boca do teu paciente. A ação de moldar, né, essa seria a moldagem. O molde é o produto da moldagem, né, o que a gente vai enviar para o nosso laboratório de prótese para que ele possa, então, confeccionar o nosso modelo. É muito comum haver uma mistura entre essas terminologias e só para que a gente possa conversar de uma forma mais clara, acho importante definir. E aí, falando sobre a técnica de moldagem propriamente dita, acho importante a gente começar falando sobre o arsenal. O que a gente precisa para fazer uma boa moldagem? Então, primeiro, eu preciso ter moldeiras adequadas. Preciso, claro, de um material de moldagem adequado. Se vou fazer minha moldagem em dentes, eu preciso criar um afastamento gengival adequado. E claro, se eu vou moldar implantes, eu preciso dos componentes de moldagem para implante. A gente vai conversar mais à frente sobre cada detalhe nesse sentido. Então, falando primeiro sobre as moldeiras, existem diferentes tipos de moldeira que podem ser encontradas no mercado. Moldeiras de estoque são as moldeiras mais comumente utilizadas. Moldeiras que você encontra em qualquer dental, você encontra esse produto. E existem diferentes materiais. Você pode ter uma moldeira de alumínio, uma moldeira de aço inox, moldeiras plásticas, que também é muito interessante. São moldeiras que te permitem, inclusive, fazer criar acessos para fazer uma moldagem sobre implante aberta, por exemplo. A gente vai conversar mais à frente sobre isso. E existem também essas moldeiras de tripla função, chamadas ou triple tray, em que você pode fazer tanto a moldagem da sua área de interesse, sua moldagem de trabalho, quanto uma moldagem do seu antagonista.
E além disso, porque ela tem tripla função, porque você também consegue fazer um registro interoclusal de forma adequada. Então, esse tipo de moldeira também é algo interessante. E além disso, as moldeiras individuais são moldeiras que normalmente nós utilizamos para próteses totais, são moldeiras personalizadas para cada paciente, para cada situação, moldeiras feitas em acrílico. Que você pode realizar para fazer essa moldagem funcional. Muito interessante dizer sobre as moldeiras de estoque que nós podemos individualizar essas moldeiras. E essa individualização ela pode ser feita, por exemplo, com a utilização de ceras periféricas, onde você tem, por exemplo, um paciente com fundo de vestíbulo muito alto, muito profundo, né? Você pode aumentar a extensão da sua moldeira colocando uma cera periférica ao redor da parte superior dessa moldeira. Dessa forma, você vai conseguir copiar melhor esse fundo de vestíbulo do seu paciente. Ou, por exemplo, pacientes que apresentam um palato muito fundo, um palato alto, né? Você pode posicionar e trabalhar com uma cera na porção correspondente ao palato na sua moldeira e você vai conseguir uma cópia mais adequada. E claro, precisamos de bons materiais de moldagem. Aqui passando de uma forma muito rápida em relação à classificação desses materiais. Materiais podem ser elásticos ou anelásticos. Os materiais anelásticos, né, normalmente a Godiva, pasta zincogenólica, resina acrílica e gesso, são materiais que hoje a gente já não utiliza com tanto afinco, né? A gente hoje tem optado por trabalhar com os materiais elásticos. E esses podem ser divididos em hidrocoloides ou materiais elastoméricos. Em relação aos materiais hidrocoloides, os materiais eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, passando de forma rápida sobre isso, para a gente, acho que entrar na técnica, que é a parte principal. Os materiais reversíveis, por exemplo, como o agar, são materiais que, sob temperatura, te permite reutilizar, fazer uma modificação estrutural desse material para que você possa reutilizá-lo em outros momentos. E hoje a gente também não tem utilizado. Então, como hidrocoloide irreversível, a gente tem utilizado o alginato. O alginato, sim, é um material que a gente ainda utiliza bastante, principalmente para fazer moldagens de estudo. E claro que é um excelente material, que apresenta limitações. É importante a gente entender que muito mais do que o material é a técnica que você vai utilizar para cada material, ela tem que suprimir em relação à qualidade do material. Se você utilizar um excelente material e utilizar uma técnica inadequada, também não vai ter um bom resultado. Então é importante observar isso nesse sentido. E aí sim, os materiais elastoméricos são materiais que apresentam uma excelente qualidade e é o que a gente vai tentar conversar um pouco mais nesse momento, nesse período. Então, destacamos o polisulfeto, o poliéter e os materiais que nós vamos de fato falar mais, que é o silicone de adição e o silicone por condensação. É importante a gente entender que para um material de moldagem, algumas características são importantes na hora de fazer a sua seleção. Então, esse material ele tem que ser fácil de manipular. É importante que você consiga manipular o seu material de forma adequada. Que ele possua um tempo de trabalho adequado que te permita fazer a manipulação e a inserção na cavidade oral de forma adequada, sem que tenha nenhum tipo de distorção desse material antes de levá-lo à boca de maneira adequada. Então é importante ter um tempo de trabalho ideal. O material ele tem que reproduzir passivamente os detalhes, ele tem que ser fácil de ser removido, e aí quando a gente fala, por exemplo, de silicone de adição, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com áreas retentivas. Então, situações em que o paciente tem, por exemplo, uma prótese fixa, é importante você proteger essas áreas de retenção, porque o material, se ele entrar por baixo de uma ponte fixa, a gente pode ter muita dificuldade na hora de remover, porque é um material extremamente rígido. Tá? Então, é importante se ater a esses detalhes. O material ele tem que ser resistente ao rasgamento, a gente vai conversar sobre essa propriedade, porque muitas vezes ocorrem falhas, ocorre um rasgamento de um molde, porque a gente não espera o tempo ideal, o tempo de polimerização ideal do produto. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. O material ele tem que ter uma boa recuperação elástica, tem que ter estabilidade dimensional. Poxa vida, essa é uma característica muito importante desses materiais. O material ele tem que ter permissão para ser desinfeccionado, e a gente vai falar sobre isso também mais à frente. Tem que ser compatível com o material de gesso, um custo acessível, também é algo importante, e odor e sabor
que são aceitáveis. Então, pensando nessa filosofia, pensando nesses materiais, nessas qualidades que a gente vai buscar no material, os silicones têm se lançado como boas estratégias. Então, vamos falar um pouco sobre o silicone de condensação e o silicone por adição. Trazendo aqui um pouco sobre os produtos da DFL, que a gente vai falar um pouquinho. E além do silicone ele ser muito útil para fazer a moldagem, a gente também pode utilizar esses silicones para confeccionar diferentes tipos de guias que vão orientar diferentes procedimentos clínicos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma guia para fazer uma restauração em resina composta. Aquela muralha palatina em que eu vou, por exemplo, ter uma situação em que eu vou fazer um aumento de borda incisal, eu faço um enceramento diagnóstico desse paciente e eu consigo fazer uma cópia da anatomia palatina que foi dada nesse enceramento e transferir isso para a boca do meu paciente na hora de fazer a minha restauração em resina composta. Então, é um guia que é muito útil. Além disso, posso fazer guias para fazer meu ensaio restaurador, em que eu vou criar uma muralha e essa muralha vai ser feita copiando o nosso enceramento e eu consigo levar para a boca do nosso paciente essas informações, esse projeto que foi feito nesse enceramento. E posso também fazer meus guias de preparo, que são guias que vão orientar a minha preparação, o meu volume de desgaste, o quanto de desgaste eu preciso fazer na estrutura dental. E são guias que vão ser sempre feitas baseadas em um projeto final de trabalho. A gente vai conversar e explicar isso um pouco melhor nos casos clínicos que vão vir mais à frente. Então, falando um pouco sobre o silicone de condensação, o clonage, essa é a apresentação comercial do produto, onde existe uma base pesada e uma base leve. E essa base leve, a gente vai falar sobre algumas peculiaridades dela mais à frente. Então, trazendo algumas características do silicone por condensação. O silicone por condensação, ele libera um álcool como subproduto da sua polimerização. Então, é muito importante, nesse momento, aguardar, né? Porque assim, o que ocorre? Após 1 hora de polimerização desse produto, esse álcool ele começa a volatilizar. E essa volatilização do álcool pode interferir na estabilidade dimensional deste material. Então, quando nós vamos moldar com silicone por condensação, é muito importante fazer o teu modelo de gesso até 1 hora após a sua moldagem. Então, aquela situação que você vai moldar o teu paciente, vai mandar para um laboratório de prótese, e o tempo de vazagem do gesso vai ser superior a 1 hora, talvez o silicone de condensação não seja seu material de escolha. Isso é importante a gente entender. É um excelente material, mas é importante a gente entender essa limitação do produto. A gente vai falar um pouco mais à frente. Além disso, o silicone por condensação ele é altamente hidrofóbico. E dessa forma é importante a gente secar muito bem a cavidade, os dentes que nós estaremos moldando para conseguir um resultado adequado desse material. Então isso é muito importante a gente pensar nesse sentido. Então, falando um pouco mais sobre o silicone de condensação, como ele apresenta uma baixa estabilidade dimensional, como já falamos, é importante a gente vazar esse gesso em até 1 hora. E um outro detalhe muito importante, ele permite a vazagem de apenas um modelo. Então, aquela situação que você vai, novamente, moldar o teu paciente, vai mandar para um laboratório, gostaria de ter, por exemplo, um modelo rígido, e um modelo que você queira, por exemplo, fazer um enceramento diagnóstico do teu paciente, você quer 2 modelos, o silicone de condensação ele talvez não seja o mais indicado nesse processo. Ou você faz 2 moldagens com silicone de condensação, ou você escolhe um outro material, como por exemplo um silicone por adição, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí é importante, falando um pouco primeiro sobre a base pesada, a base densa do silicone de condensação, é importante a gente lembrar que a gente precisa manipular esse material e fazer uma mistura com um catalisador, para que esse material se polimerize. E é muito importante a gente, na hora de fazer essa proporção entre base e catalisador, observar a bula do produto. Nós, dentistas, nós temos um mal, a gente não lê bula de produto. E isso é uma grande verdade. A gente precisa começar a entender os materiais que a gente está utilizando. E aí, para isso, a gente precisa ler a bula. Porque os produtos vão necessitar de dosagens diferentes. Então, se eu pegar, por exemplo, um produto A e proporcionar base catalisador
de uma forma diferente do que é recomendado pelo fabricante, eu posso ter diferenças e ter um material não polimerizado, ter interferências na polimerização desse material. Muitos pensam, poxa, vou adicionar um pouco mais de catalisador para que a polimerização ocorra mais rápido. Mas esse é um erro que muitas vezes a gente comete, porque primeiro, eu não vou conseguir as melhores propriedades desse material, e outro, se eu tenho muito catalisador, eu posso ter material não polimerizado. Exatamente o contrário, esse material ele vai ficar mole, ele não vai endurecer, ele não vai polimerizar. Então é muito importante a gente se ater às instruções do fabricante. E da mesma forma, o material fluido, ele também é necessário observar a bula do produto para que a gente possa proporcionar base e catalisador de forma adequada. E a consistência final que a gente vai buscar é essa consistência rósea. Se a gente adicionar muito catalisador, o catalisador ele é amarelo, como vocês podem ver na imagem acima, esse material ele vai ficar alaranjado e ele vai ficar borrachoide e não vai polimerizar. Então é importante se ater às instruções do fabricante. E aí, se eu quero levar esse material, por exemplo, a um término de um preparo, o silicone de condensação, é importante a gente ter essas seringas para elastômero. São seringas em que eu vou preenchê-la todo com o meu material fluido e vou levar à cavidade oral do meu paciente, levar ao meu preparo, por exemplo, para que eu possa ter uma cópia da anatomia daquela região. Então é necessário ter esse acessório para conseguir uma boa moldagem. Então aqui um vídeo rápido mostrando como a gente tem feito aqui. Esse é um caso em que foi feita uma moldagem de estudo, tá, dessa paciente. Então nós provamos a moldeira, a moldagem feita em 2 passos, que a gente vai também falar um pouco mais à frente. Proporcionamos então a base, né, do material denso, base e catalisador, de acordo com a proporção que foi recomendada pelo fabricante, né, aqui apenas de uma porção, mas na verdade para moldar uma boca inteira, uma arcada inteira, talvez a gente tenha que utilizar 2,5 a 3 porções. Então foi feita a mistura, é importante ter uma homogeneização completa do material. Inserimos o material na cavidade oral. E aí, nesse caso, nós vamos pensar em trabalhar com a moldagem dupla. E para fazer a moldagem dupla, volto a repetir, a gente vai falar um pouco mais à frente, eu preciso criar um alívio, eu preciso criar espaço para o meu material fluido. Então eu posso fazer pequenos movimentos nessa minha moldeira, de anterior para posterior, ou posso utilizar os meus cinzéis ou fresas para criar esse alívio, criar esse espaço para reembasar com o meu material leve. Então aqui, manipulando meu material fluido em uma placa de vidro, e é ideal a gente observar que olha a coloração que ele fica rosa, ele não fica alaranjado, tendo a segurança de que eu vou conseguir uma manipulação completa desse produto. Então é importante a gente se ater e entender isso. Então, vou preencher a minha moldeira, né, o meu molde inicial com a base pesada, com o material fluido, para que eu possa então copiar melhor a anatomia dessa região. Como é uma moldagem de estudo, eu poderia sim ter feito uma moldagem em um passo único. Eu não teria necessidade de fazer uma moldagem em 2 passos, mas essa foi uma opção. E aí eu preciso aguardar o tempo de polimerização descrito na bula do produto. Esse é um outro detalhe, porque muitas vezes a gente avalia com a unha, não é? Mas esse não é um parâmetro ideal para a gente avaliar a polimerização do produto. Então é fundamental observar o tempo de bula. E aí a gente fala para o paciente, não vai precisar repetir e ela fica feliz. Acho que essa é a ideia. Então temos a cópia do material. Agora vamos falar um pouquinho sobre silicone de adição. O silicone de adição é um material que ele apresenta tem essa apresentação comercial, então ele apresenta uma base pesada, que é feito por 2 massas, onde tem base e catalisador, e por 2 composições de material leve, de material fluido. Existe uma pasta fluida leve e uma pasta fluida regular. E elas apresentam viscosidades distintas. A base regular ela é mais viscosa do que uma base leve. E é importante a gente dizer que para utilizar a base leve do silicone de adição, eu vou utilizar pistolas de automistura com pontas de automistura. Eu não preciso manipular o meu material em uma placa de vidro, por exemplo, como eu fiz com o silicone de condensação. Isso, sem sombra de dúvida, é uma grande vantagem. Isso facilita muito o meu processo. Então, a gente pensa dessa forma. E aí, claro, o silicone de adição, ele não libera subproduto, o que confere a ele uma excelente estabilidade dimensional.
Então, em situações em que eu vou moldar o meu paciente e mandar, por exemplo, para um laboratório de prótese, eu posso muito bem aguardar até 14 dias para fazer o vazamento do meu modelo de gesso. Então, poxa vida, isso é sem sombra de dúvida uma grande vantagem do produto. Ainda mais tem situações em que a gente acaba mandando trabalho para fora do Rio de Janeiro, né, onde eu resido, onde eu clinico. E, poxa vida, se esse molde fosse enviado com silicone de condensação, por exemplo, a gente teria uma grande perda nesse cenário. Então, o ideal seria fazer uma moldagem com silicone de adição, porque me permite vazar o modelo em até 14 dias. E, além disso, uma outra vantagem desse produto é que ele me permite vazar vários modelos. Então, aquela situação em que eu vou moldar o meu paciente para fazer o enceramento diagnóstico, por exemplo, poxa vida, eu posso moldar o meu paciente com silicone de adição e o meu técnico vai fazer 2 modelos. Um modelo seria um modelo rígido, onde ele não vai mexer, e um outro modelo, um modelo onde ele pode inserar, onde ele pode fazer toda a preparação que for necessária. Ou uma situação de uma prótese fixa, uma coroa total, por exemplo. A gente faz uma moldagem com silicone de adição e eu peço ao meu técnico 2 modelos. Um modelo rígido, um modelo em que ele não vai fazer nenhum tipo de manejo, só vai ter o meu preparo para que eu possa avaliar a adaptação da coroa que eventualmente ele vai estar fazendo, e um outro modelo onde ele vai troquelizar para executar a cerâmica. Então, é uma grande vantagem. E aqui vai uma observação, uma dica. O silicone de adição, ele sofre interferência dessa substância, que é o tiocarbamato, que é uma substância que contém nas nossas luvas de látex. Poxa vida, a luva de látex, ela vai interferir, na verdade, o tiocarbamato, por conter enxofre em sua composição, ele vai inibir a polimerização do silicone de adição. Então, poxa vida, vai uma dica clínica, tá? Isso fruto de uma experiência desconfortável que foi vivida. Uma situação na cadeira, paciente para ser moldada com silicone de adição, minha assistente, né, a pessoa que trabalha comigo, fez o que normalmente é feito, tira a luva, lava as mãos, aplica um álcool 70 nas mãos e, poxa vida, mas nos dias de hoje isso fica até um pouco mais complexo, né, e manipula o material sem a luva, é algo que, poxa, classicamente sempre foi feito. E uma situação delicada que eu passei, a paciente virou, poxa doutor, tá tudo tão autoclavado, tá tudo tão estéril, e poxa, para ela manipular esse material, ela tira a luva, faz sem a luva, é isso mesmo? Uma saia justa que foi passada. Então hoje, uma dica que eu gostaria de deixar é tenha no teu consultório uma caixinha de luva que não contém látex. Uma caixinha de luva de vinil, uma caixinha de luva nitrílica. Isso pode ser interessante você ter e não passar uma saia justa como a que eu passei nessa situação. Então fica essa dica para vocês. E aí, falando sobre o material, a gente vai manipular então primeiro a base densa, né? Onde eu vou proporcionar quantidades iguais de base e catalisador, ok? Eu tenho minhas colheres medidoras e vou fazer essa mistura da base com catalisador. E é muito importante observar que quando eu faço essa manipulação da base e catalisador, eu preciso criar uma consistência totalmente homogênea desse material. Eu não posso ter ranhuras, por exemplo, brancas, do material que não está 100% homogêneo, porque isso pode interferir no teu processo final. E aí uma dica também de manipulação, é algo que, poxa vida, eu acho que ajuda bastante, é a situação de fazer duas cobrinhas com o material, tá? Você faz uma trança esses materiais e faz a tua manipulação. Eu acho que fica mais fácil você conseguir, mais rapidamente você consegue uma homogeneização desse material para levar à boca do teu paciente. Então fica aí como uma dica clínica. E aí, falando sobre o material fluido, então, material leve, nós temos 2 consistências desse material, que é o Futura. Temos o material regular e o material leve, que apresenta uma viscosidade menor. Então, poxa vida, situações em que eu tenho que moldar um preparo subgengival, eu vou optar por trabalhar com uma base leve, porque eu tenho um escoamento melhor desse material. Situações em que eu tenho um preparo supragengival ou a nível gengival ou moldagem sobre implante, funciona muito bem trabalhar apenas com a base regular, tá? Eu tenho pensado dessa forma, tá? Mas nada impede de você utilizar um ou outro em determinada situação clínica. Tá? Então aqui apenas exemplificando, né?
a gente observa a diferença de viscosidade entre esses materiais, entre o leve e o regular. E aí, falando um pouco sobre a técnica, então, de moldagem, entrando para a clínica, vamos definir que existem, obviamente, diferenças entre moldar dentes e moldar implantes. E é importante a gente levar isso em consideração. Falando um pouco sobre dentes, quando eu vou moldar dentes, um ponto muito importante é conseguir visualizar o meu término. Quando eu estou preparando, fazendo uma moldagem de um preparo, por exemplo, a informação mais importante que eu vou mandar para o meu laboratório é a exatidão da minha terminação cervical. E eu preciso mandar isso com muita precisão para o meu técnico. E aí, para isso, para conseguir visualizar com nitidez essa minha terminação, eu posso utilizar um afastamento gengival. Eu não gosto muito do termo, por exemplo, a gente vai falar sobre os fios, né? Muito utilizado o termo fio retrator. Claro que se ele não for utilizado da maneira correta, você pode sim provocar uma retração gengival, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas acho que o termo afastamento gengival, ele se posiciona de uma forma mais coerente com o objetivo que a gente tem. Então eu posso fazer esse afastamento de 3 formas, eu posso fazer esse afastamento mecânico, posso fazer um afastamento mecânico-químico ou um afastamento eletrocirúrgico. O afastamento mecânico, o próprio ato de você introduzir um fio dentro desse sulco vai estar promovendo um afastamento mecânico. Posso também utilizar, por exemplo, a moldagem com casquete, onde eu trabalho com um casquete de resina acrílica e faço ali uma moldagem inicial, afastando aquele tecido para depois reembasar com o material com uma moldagem convencional. O afastamento eletrocirúrgico é normalmente utilizado em situações em que você tem um preparo mais subgengival, um tecido gengival mais hiperplásico, e você precisa cauterizar aquele tecido de alguma maneira. Você pode trabalhar com bisturi elétrico. Claro que você vai utilizar isso em situações extremamente específicas, né? Situações em que não há, por exemplo, um envolvimento estético, situações em que, poxa vida, se tiver uma pequena mudança em relação a essa margem gengival, isso não vai comprometer o teu resultado, principalmente a longo prazo. Então, é uma técnica que, poxa vida, é pouco utilizada, mas em situações específicas ela pode ser. Mas falando um pouco mais sobre afastamento mecânico-químico, que é o que a gente utiliza propriamente, a gente utiliza com mais afinco, a gente precisa primeiro de um fio de afastamento gengival. E esses fios, poxa, existem vários no mercado. O fio da Ultrapac é muito interessante, em que ele apresenta diferentes diâmetros, diferentes calibres de fios, né, que são fios em que a gente vai introduzir no sulco gengival para permitir esse afastamento e uma cópia adequada daquela terminação. Então, existem diferentes diâmetros que a gente tem que levar em consideração dependendo do sítio que a gente vai estar trabalhando. A gente vai falar um pouco sobre periodontia de forma rápida, mas é importante a gente lembrar isso e a gente vai discutir mais à frente. O afastamento ele é mecânico em função do fio, mas ele é químico em função de uma solução hemostática que nós podemos embeber esse fio. Porque muitas vezes, quando a gente trabalha e promove qualquer contato no tecido gengival, por mais que esse tecido gengival esteja saudável, você pode provocar um extravasamento de fluido crevicular daquele sulco gengival, ou até mesmo sangramento. Então é importante a gente associar a esses fios soluções hemostáticas que podem minimizar essa exposição, né, de fluido que não é ideal no nosso procedimento de moldagem. Então existem 2 classes, a gente pode trabalhar com soluções hemostáticas que são vasoconstrictoras ou adstringentes. As vasoconstrictoras a gente hoje praticamente não tem utilizado, a gente utilizava muito adrenalina, né, mas até por uma questão de atuação periférica que ela pode ter, ela tem sido evitada o seu uso. A gente tem trabalhado mais com soluções que são adstringentes, como, por exemplo, o sulfato de ferro, o cloreto de alumínio e o sulfato de alumínio. No entanto, é importante lembrar que quando nós utilizamos, por exemplo, o sulfato de ferro e o sulfato de alumínio, eles podem interferir na polimerização do silicone de adição também. Existem já relatos, algumas situações na literatura que mostram que você pode ter uma interferência em relação à polimerização do silicone de adição e, além disso, você pode gerar um modelo ali não muito adequado. Então, a gente tem optado por trabalhar com cloreto de alumínio, como, por exemplo, o hemostat, né, que é algo amplamente utilizado. Então, tem sido a opção
trabalhar com soluções hemostáticas à base de cloreto de alumínio, ok? E para inserir esse fio, um outro detalhe, existem diferentes espátulas que você pode utilizar para fazer a inserção desse fio de forma cuidadosa dentro do sulco gengival. Pode ser utilizado também, por exemplo, espátula suprafio, que é aquela espátula que a gente utiliza para resina composta, ela também funciona muito bem, desde que seja uma espátula bem delicada, bem delgada, que permita inserir esse fio de forma cuidadosa. Isso é muito importante também. E existem espátulas específicas, espátulas serrilhadas, por exemplo, que apresentam pequenas serras na sua ponta, que facilitam a introdução do fio no sulco gengival. Claro que não é necessário especificamente ter esse tipo de espátula, mas você pode conseguir um trabalho bem interessante tendo esse material. E aí que eu gostaria de chamar a atenção para uma parte muito importante, que é, poxa vida, gente, vamos ter atenção ao periodonto. Porque para quem já teve uma experiência de moldar, por exemplo, o incisivo inferior, poxa vida, a abordagem técnica ela vai ser diferente de você moldar, por exemplo, um molar. O espaço correspondente ao sulco gengival, o espaço que você tem para inserir o teu fio de afastamento gengival, ele vai ser diferente. Então, aquela situação em que você tem, eu uso o fio de afastamento, gosto de fazer moldagem dupla, por exemplo, uso o fio de afastamento 3.0 e o fio 0. Poxa, todos os casos? Será que a gente vai conseguir abordar dessa mesma maneira em todas as situações clínicas? Talvez não. Então é importante a gente levar em consideração o fator anatômico, o local que a gente vai estar trabalhando. Né? Então vamos lembrar rapidinho aqui que a gente tem que lembrar de espaço biológico periodontal. A gente não está falando de periodontia, mas falando de moldagem, o clínico ele tem que saber de periodontia. A periodontia é a base de tudo. Né? Então, poxa vida, você tem que ter no teu arsenal clínico uma sonda periodontal para que você possa avaliar o calibre de sulco, para que você possa fazer a inserção de um fio adequado a cada sítio. Tá? Então, poxa, lembrando rapidinho aqui, trabalho de garjulho, claro que essa são valores médios, né? São valores que não são absolutos, e claro, outros estudos mostraram medidas distintas, mas o fato é que, poxa vida, eu tenho uma distância do sulco gengival em média de 0,9 milímetros. E quando eu tenho aqui já uma invasão nessa parte que é a região do epitélio juncional, muitas vezes eu vou estar invadindo um espaço, criando, por exemplo, um preparo em uma região que eu não vou conseguir higienizar. Eu vou criar, por exemplo, posso provocar aqui uma inflamação importante nesse periodonto. Então é importante a gente observar para cada sítio clínico, respeitando os limites anatômicos e biológicos que eu tenho em cada situação. Então isso é muito importante levar isso em consideração para que a gente não venha a ter problemas lá na frente. Porque olha só, e aí claro, apenas um parênteses aqui, a gente sempre vai fazer uma moldagem em um periodonto saudável. Esse é o primeiro ponto. A gente não vai fazer uma moldagem de um dente, de um sítio, que esteja inflamado, que esteja tendo um processo inflamatório muito importante. Então, uma dica clínica é, se você vai combinar com o teu paciente que, olha, poxa, eu fiz hoje aqui um preparo e vou fazer uma moldagem, sei lá, semana que vem, daqui uma semana, daqui a 2 semanas. Primeiro ponto, é fundamental que esse provisório que você tenha feito no teu paciente esteja muito bem adaptado, para que ele consiga manter uma higienização adequada, porque não tenha sobrecontorno. O preparo do provisório ele é muito importante. Tá? E uma dica seria associar ao uso de uma clorexidina. Você associar, pedir para o teu paciente fazer um regime de uso de clorexidina. Eu gosto muito do gel, por exemplo, Peroxidin ou No-Plaque. O paciente vai aplicar no local. Ele tem uma ação local, eu acho que o gel é interessante por isso, porque ele não tem uma ação na boca toda, você pode localizar a tua aplicação. Ele aplica aí por 7 dias antes de fazer a moldagem, e a chance de você ter um tecido, um periodonto saudável para fazer a tua moldagem, ela é muito grande. Então fica essa dica clínica. E aí, falando sobre a técnica, eu posso fazer a minha moldagem utilizando um único fio, ou eu posso fazer essa moldagem com 2 fios. Né? Em situações em que eu vou usar um único fio, normalmente em situações em que eu tenho uma terminação supragengival, onde eu não preciso afastar muito esse meu tecido. Então eu posso trabalhar com um único fio que funciona bem. No entanto, em grande parte dos casos, a gente tem utilizado o duplo fio, em que eu vou trabalhar com um fio de menor calibre,
para que eu faça um afastamento vertical desse meu tecido, tá? E depois um fio de maior calibre para conseguir um afastamento horizontal dessa estrutura, para que eu consiga copiar bem, então, esse suco. Então, essa é a ideia. Então, veja, eu tenho o meu preparo, eu já fiz o meu preparo de forma grosseira, ainda não fiz o meu acabamento cervical. Vou inserir um fio de menor calibre, por exemplo, um fio 3.0, por exemplo, a Ultra Pac, dela tem esse fio 3.0, outras marcas apresentam fios de calibre ainda menor, por exemplo, fio 4.0. Trabalho com fio de menor calibre, vou refinar esse meu preparo, vou levar, por exemplo, nesse caso que a gente está mostrando, é um caso que tem um substrato muito escuro, um substrato desfavorável. Então a ideia é trabalhar com esse preparo a nível subgengival. Tá? Tentar esse intrasulcular, perdão, deixando aí aproximadamente 0,5 milímetros dentro do sulco. Claro que esse limiar de 0,5 ele é muito difícil de você observar clinicamente, mas fato é que eu quero mascarar essa margem para que eu não tenha ali um aparecimento de um tecido escuro frente à minha restauração cerâmica. Então eu vou fazer o término, vou levar esse término mais próximo ao meu fio de menor calibre, tá? E aí em seguida, fiz todo o acabamento do meu preparo, vou inserir um fio de maior calibre. E esse fio de maior calibre vai depender do teu periodonto, vai depender do sítio que você vai estar trabalhando. Isso é importante a gente se atentar. Então, inserimos um fio de maior calibre, e aí é muito importante aguardar ao menos 5 minutos com esse fio em posição. Tá? Porque eu vou remover esse segundo fio para fazer a minha moldagem. E aí vai uma outra dica. Talvez já tenha ocorrido com muitos de vocês, você remover esse segundo fio e aí começar a sangrar. E aí bate o desespero, não é verdade? A gente começa a lavar para tentar limpar aquele sangramento, seca, mas a gente não consegue estancar aquele sangramento. A dica é, se você deixou por pelo menos 5 minutos, ao menos 5 minutos, você aguarda esse material, né, por 5 minutos. Quando você remove o teu fio, se começar a sangrar, aguarde um pouquinho, espere que esse fio, espere o sangramento conter, depois você vai bem devagar e lava aquele suco para remover aquele coágulo que vai ter sido formado. Porque se você ficar lavando, secando, você vai estimular o sangramento a todo momento. Tá? A Larissa aqui perguntando, gente, só fazer uma interrupção, se eu tenho o hábito de anestesiar o paciente na hora de fazer a inserção do fio. Bom, isso é uma pergunta muito interessante. Eu gosto sim de fazer uma pequena anestesia local, porque pode incomodar o paciente. Tem paciente, isso claro que varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que prefere não ser anestesiado. E, poxa vida, acho que isso deve ser comum a muitos de vocês. Né? Você tem paciente que detesta, tem pavor de anestesia. Né? Mas eu acho interessante uma pequena gotinha de anestesia próxima à região das papilas, ali, uma gotinha bem singela, só para permitir um posicionamento do fio com maior conforto para o paciente. Tá? Mas eu não faço em todos os casos. Tá? Eu normalmente já conheço os pacientes, a gente já entende os seus limites, tá? Mas sim, pode ser feito sem maiores problemas. Tá? Então, após 5 minutos, a gente remove esse segundo fio, removemos esse fio de maior calibre, deixo ali, eu crio um espaço, veja, eu tenho um afastamento horizontal para que eu possa inserir o meu material de moldagem e copiar, então, toda essa estrutura. Então, eu vou vir com a minha ponta, vou aplicar o meu material de moldagem e tenho, então, a cópia daquele meu término. E, na verdade, o que a gente observa aqui nessa moldagem é o fio de menor calibre que ficou dentro do sulco gengival do paciente. Tá? Então, vamos passar rapidinho aqui. E aí, claro, mostrando que, poxa vida, um estudo comparando o fato de você usar apenas hemostático, um fio ou 2 fios, a moldagem dupla, ela apresenta uma visualização mais adequada para o término. E isso, claro, outros trabalhos já mostraram. E aí, passando rápido, a gente pode fazer a moldagem simultânea ou moldagem dupla. Moldagem simultânea, eu moldo leve e pesado ao mesmo tempo. Moldagem dupla, eu moldo pesado, faço um alívio e depois faço a moldagem leve. Tá? Então, aqui explicando, né, o que a gente já acabou de falar,
Então, eu normalmente gosto de fazer moldagem simultânea em moldagem de estudo e moldagem sobre implante, acho que funciona muito bem, e a moldagem dupla, normalmente em moldagem de trabalho. Então, a moldagem simultânea, eu vou trabalhar 4 mãos, porque eu preciso de uma pessoa para manipular o material leve e uma outra pessoa para manipular o material pesado, mas ela é mais simples, mais rápida e apresenta menos detalhes. Gosto muito da moldagem dupla, tá? Ela me permite trabalhar a 2 mãos, né? Eu posso fazer a minha moldagem pesada primeiro e depois manipular o meu material leve para fazer a minha inserção. Isso claro, ela exige um tempo de cadeira maior, tá? E é muito importante criar os alívios para fazer a moldagem dupla, que pode ser feito, como falei, fazendo movimentos na moldeira, quando você está com material pesado, pode ser feito com fresas, com cinzéis, de diferentes maneiras. E claro, ter em mente que você pode errar na hora de reposicionar a tua moldeira. Então, é muito importante checar se a moldeira está encaixando de maneira adequada. Então, falando rapidinho aqui, é importante a gente também desinfeccionar os nossos moldes antes de mandar para o laboratório de prótese, porque o laboratório de prótese ele não tem esse fluxo de desinfecção. Normalmente, a grande parte dos laboratórios de prótese, essa é uma responsabilidade nossa, do dentista, de fazer essa desinfecção. E aí, claro, a gente vai ter diferenças em termos de alginato e os outros materiais. O alginato a gente vai trabalhar borrifando solução de glutaraldeído a 2% ou hipoclorito de sódio a 0,5% a 1% e deixar ele agir ali por 10 minutos. Já silicone de adição, silicone de condensação, poliéter e polissulfeto, glutaraldeído a 2%, hipoclorito de sódio a 0,5% a 1% ou ácido peracético a 0,2% por imersão durante 10 minutos. Tá? Então é importante a gente fazer isso para que a gente consiga cuidar de todo mundo, é muito importante. E a literatura me mostra que fazendo a desinfecção, utilizando um protocolo adequado, eu não vou ter alteração significante, alteração dimensional que seja clinicamente significante. Então, a gente pode realizar sem medo nenhum, ok? Então, veja bem, trazendo um caso clínico, essa é uma paciente que apresentava amelogênese imperfeita, tá? Ela tinha muitas restaurações em resina composta, né? Nós fizemos um planejamento digital para essa paciente, para que a gente tivesse uma observação em relação às alterações que a gente estaria propondo para essa paciente, tanto do ponto de vista periodontal, quanto do ponto de vista dental, né? Com cerâmicas, a gente estaria trabalhando nesse caso, foi a opção, tá? Trabalhar com cerâmicas. Então fizemos esse planejamento, a paciente consegue observar as alterações que a gente está propondo a ela, como isso vai repercutir na sua estética. Fizemos um enceramento diagnóstico, né, reconstruindo toda essa proposta de trabalho que foi feita a partir do planejamento digital. E aí eu vou transferir esse enceramento para a boca da paciente. Vou fazer um ensaio restaurador. Então eu faço uma muralha em silicone, copio esse meu enceramento, removendo ali os excessos, e aí com uma resina bis acrílica, poderia ser uma resina acrílica também. Aqui a resina acrílica ela facilita um pouco esse processo. A gente leva em posição. E aí eu tenho, então, a cópia desse meu enceramento que foi feito para que a paciente pudesse, então, visualizar se aquilo representa algo interessante para ela. Então, a paciente concordou e partimos, então, para o procedimento cirúrgico periodontal. Vou passar um pouco rápido pelo tempo que a gente tem aí, né? Não é o nosso foco, tá? Fato é, vou pular um pouquinho aqui, pessoal, para dar tempo. Então, chegamos aqui nesse momento, nós fizemos uma nova moldagem depois da cirurgia da paciente, tá? Foi feita uma nova moldagem, um novo enceramento, e feita uma nova prova, um enceramento feito pelo Rodrigo Monsano, que é um técnico de São Paulo. Então, foi feita essa nova prova, e olha que interessante, nessa prova a paciente ela não gostou muito. Ela achou que os dentes dos incisivos centrais ficaram muito longos e, poxa vida, até concordo com ela. Então fizemos pequenas mudanças, arredondamos um pouquinho esses 2 incisivos centrais e aí a gente teve um desenho mais de acordo com a expectativa da paciente. Então nesse caso foi feito um clareamento caseiro supervisionado com peroxicarbamida, 16%. Vou já passar logo aqui para a etapa de moldagem. Fizemos então os preparos, tá? Preparo apenas a nível cervical. Inserimos um fio de menor calibre, nesse caso um fio 3,0. Refinamos esse nosso preparo, reposicionando a terminação cervical de forma adequada.
E aí inserimos então um segundo fio, um fio de maior calibre, que ficou naquele espaço do suco gengival, promovendo esse afastamento horizontal durante 5 minutos. Aguardamos os 5 minutos, fizemos uma primeira moldagem, um primeiro passo somente com a base pesada, criamos ali o nosso alívio, e depois eu removo esse fio, injeto o meu material fluido, vou injetando, tirando o fio, aplico um jato de ar para que esse material escoe pelo espaço deixado pelo fio, e aí tomo a minha segunda moldagem. E aí mandamos a paciente com os provisórios, as cerâmicas feitas então pelo Rodrigo, para a gente conseguir finalizar no tempo. E aqui o caso então sendo finalizado, né, as cerâmicas, a gente provando as cerâmicas. Nesse caso foi feito de pré a pré, e aqui então o resultado final da paciente, como a gente começa. E aí o pós-operatório imediato, o tecido ainda, né, machucado ali pelo procedimento. E aqui já após um tempo de cicatrização, a gente tem então esse resultado e um periodonto respondendo de forma favorável a esse procedimento que foi proposto para essa paciente. Então, como começa e como a gente termina aí depois de um ano de acompanhamento do caso. Ok? A mudança do ponto de vista social, acho que isso é o que mais importa no nosso trabalho. Então, falando um pouquinho sobre moldagem, sobre implante, quando a gente molda um implante, abrindo aqui um parêntese, a gente precisa mandar para o nosso técnico, para o nosso laboratório, a posição, a angulação e a profundidade do nosso implante. Esse é um ponto importante. Então, a moldagem sobre implante é uma moldagem que normalmente é muito simples, porque eu vou utilizar alguns componentes, por exemplo, um transferente ou análogos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, para conseguir fazer essa moldagem. Então, os transferentes são componentes que nós vamos encaixar no nosso implante, eles podem ser de moldeira aberta ou moldeira fechada. Já os análogos, eles são cópias, são réplicas da plataforma do nosso implante. E aí, em relação a esses transferentes, eu posso fazer a minha moldagem fechada. A moldagem fechada, eu normalmente vou utilizar implantes unitários ou implantes múltiplos que estão paralelos. Claro que pensar em implantes múltiplos paralelos é algo bem difícil, porque pode ter uma pequena desvio de angulação. E para esse tipo de moldagem fechada, eu não preciso fazer nenhum ajuste na moldeira. Então, moldagem fechada sendo feita, veja, acoplei meu transferente de moldeira fechada, fiz a minha moldagem, aguardei o tempo de polimerização, removi esse meu molde, e aí olha como a dificuldade de moldar implantes que estão inclinados. A moldeira não sai, porque cada implante vai estar direcionando para um lado. Então, retiro aquele meu transferente, acoplo a um análogo e encaixo esse meu transferente com o análogo na minha moldeira, dentro da região que eu copiei do meu implante, para que o técnico possa fazer então o trabalho protético. Então aqui um caso rapidinho, mostrando como isso é feito, fazendo a personalização do perfil de emergência, que a gente vou mostrar num outro caso mais à frente. Colocamos o transferente, moldamos, tiramos o transferente, acoplamos o análogo e levamos todo esse conjunto em posição para o laboratório. Mas posso também fazer uma moldagem em moldeira aberta, que eu preciso necessariamente criar um acesso na minha moldeira, porque esses componentes eles são maiores, eles são bem mais longos do que os componentes de moldeira fechada. E eu preciso conseguir acessar por fora da moldeira. Vai ficar muito claro clinicamente. Eu posso utilizar para implantes unitários e normalmente a gente utiliza para implantes múltiplos. Isso é muito importante se observar. Então essa é a situação. Eu tenho o meu transferente acoplado ao meu implante, venho com a minha moldeira e observe que eu tenho um acesso por fora da minha moldeira que vai me permitir fazer o desaparafusamento dessa peça. Então aguardo o tempo de presa, faço o desparafusamento desse componente e removo toda aquela estrutura. E aí depois acoplo então o meu análogo naquela estrutura e faço então o meu modelo de gesso para a confecção do meu trabalho protético. Então aqui uma situação, vou até passar aqui para um outro caso, para ficar mais evidente. Vamos aqui já partindo aqui para um caso clínico para a gente conseguir finalizar dentro do tempo. Então essa é uma paciente que apresentava uma situação clínica, ela tinha instalado um implante, na verdade é um histórico um pouco mais longo, uma paciente que na sua infância teve a perda do elemento 11, a avulsão. Depois de alguns anos ela veio a tentar fazer uma enxertia, foi buscar fazer um implante, e não tinha osso suficiente, teve que fazer enxertias.
Então a gente vê um tecido bem cicatricial aqui, né? Fez um implante, perdeu o implante, o primeiro. Foi fazer um segundo implante depois de muitos anos, já aí já na sua fase adulta já, e veio a chegar nessa situação. Então o que nós observamos é que a queixa dela era em relação ao provisório que havia sido feito. Que, poxa vida, a gente entende as limitações, né? Não cabe julgar o que foi feito, mas é o fato que ela estava insatisfeita. Então essa situação da paciente, a gente observa em relação à coroa, né, da paciente, a gente pode melhorar, é um caso que a gente já inicia perdendo, a gente não tem papila nessa região. E aí quando a gente observa então o implante, né, a gente tem alguns parâmetros que podem ser observados para avaliar se esse implante está posicionado de forma adequada ou não, e a gente observa que ele não está posicionado de maneira adequada. Então a nossa opção foi por remover esse implante, essa cirurgia feita pelo meu amigo Mário Grossman. Ele então removeu o implante e refez esse implante em uma posição tridimensional mais favorável. Então foi feita a provisionalização imediata, enxerto de tecido conjuntivo, e aí modificamos, né, um pouquinho a margem gengival, foi feito procedimento cirúrgico nessa paciente para equilibrar esses tecidos de uma forma mais adequada. Após 5 semanas, o tecido ainda em fase de maturação, mas a gente já tem aí uma evolução do processo, uma situação mais confortável, e após 2 meses a gente já tem uma situação mais adequada. Trabalhamos também com clareamento, nesse caso o clareamento associado, caseiro mais consultório. Então foi feito aqui o clareamento, e agora fica bem evidente o provisório da paciente, né? Estou correndo um pouquinho para dar tempo da gente finalizar. Então, olha a mudança em relação ao perfil de emergência que a gente alcança, né, por ter feito um novo posicionamento do implante e por ter feito um enxerto de tecido conjuntivo. A gente consegue um perfil de emergência mais adequado. Então, eu preciso mandar essa informação do perfil de emergência para o meu técnico, para que ele possa copiar esse perfil de emergência de forma adequada. Então, eu posso fazer essa transferência de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, como é que eu vou fazer? Eu vou acoplar o meu transferente no meu implante, pode ser um transferente moldeira aberta ou moldeira fechada, e vou preencher o espaço que vai ficar ali com uma resina fluida ou com uma barreira gengival, existem diferentes técnicas para isso. Porque o que acontece? Quando eu tiro o meu provisório do meu paciente, as fibras elásticas circulares periimplantares, elas fecham e colabam toda aquela estrutura. Então todo aquele perfil de emergência que eu dei ao meu provisório, eu vou perder se eu não fizer nada, se eu simplesmente colocar o meu transferente e moldar. Então eu preciso manter essa estrutura do perfil de emergência. Então de forma direta seria assim, e de forma indireta, que é uma forma que eu gosto bastante, a gente acopla o nosso provisório, um análogo, leva um silicone, aqui no caso é um silicone por condensação, clonagem, levo esse conjunto dentro do meu silicone, aguardo a polimerização, tiro o meu provisório, coloco um transferente e preencho o espaço que foi deixado pelo provisório com uma resina acrílica. Então eu tenho ali a cópia do perfil de emergência que eu dei ao meu provisório no meu transfer de moldagem. E eu faço uma moldagem, então, personalizada nesse caso. Fazendo a moldagem, nesse caso, com um silicone regular, em um único passo, tá? Porque me permitiria, porque eu só preciso a cópia da posição do implante. Então foi feito um pilar em zircônia. Vou passar um pouquinho aqui. Foi feito um pilar em zircônia. E aí, nesse caso, nós optamos por fazer laminados nos incisivos laterais e no outro incisivo central. Poderia ter envolvido o canino também, ao final vocês vão observar. Mas a gente tem esse cenário, vou passando aqui, foi feita a moldagem, então, com silicone leve. Já vou ter que partir para o final, porque eu acho que vai encerrar aqui a live, pessoal. Só para mostrar, então, a finalização do caso. O caso foi feito isolamento com isolamento absoluto, a cimentação, então, do caso. E aqui a gente tem, então, o resultado após 2 anos do caso, em que a gente consegue